E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos por aqui para a gente trocar aquela ideia sobre futebol e eu quero te pedir para você se inscrever no meu canal, Arthur Bernardes Treinador. Eu sou treinador já há muito tempo, né? E a gente está aqui trabalhando agora de forma digital, trazendo para você boas informações. Compartilhe com seus amigos, dê o joinha lá, o like, o gostei ou não gostei, por favor. E compartilhe, né? E se você se inscrever no canal, é melhor ainda, porque aí eu tenho sempre você aqui comigo e as notificações, quando chegarem, você recebe e você participa. Aí o papo aqui é bem rápido, porque hoje tudo é muito instantâneo, né? Se você não resolver, a comida tem que ser rápida, tudo é muito rápido. Então, as primeiras palavras que eu quero dizer é o seguinte: eu quero falar sobre alta performance, que eu tenho falado sobre esse assunto. E eu estava vendo ali, rapaz, hoje eu postei no Instagram, vou até pegar isso aqui para te mostrar. Postei no Instagram a velocidade e a força de alguns atletas que muitas vezes as pessoas comentam que os caras não chegam a 25 km por hora. Então eu vou te dizer o seguinte, ó. Antes de falar desse aqui, da velocidade, vou falar do NB Play. O que é NB Play? NB Play é o meu patrocinador que está chegando. Eu já estou anunciando aqui, sem ter nada aqui atrás, mas já estou anunciando. NB Play são uma rede de canais importantes. Eu vou te mandar aí o link. Você me chama no privado, manda mensagem. Eu vou te dar grátis. Vou te dar todo o caminho do link para você poder entrar no seu smartphone ou no teu Android. Você vai receber esse link com a senha, com o password. Vou te dar ali o usuário. E você vai entrar ali e você vai ter mais de 200 canais à sua disposição para você poder ver o que você quiser. Canal aberto, todas as televisões. Então, se você puder me ajudar nesse aspecto também, eu ficaria muito grato. Eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo nada, galera. Só estou pedindo para você me ajudar a alavancar, porque se esse patrocinador me ajudar, eu vou ter condições de daqui a pouco crescer um pouco mais com o meu canal. E vocês sabem que hoje a gente, trabalhando na internet, você precisa desses estímulos, desses incentivos para que você possa preparar o teu cenário, fazer algumas coisas externas. Então tem que ter recurso para você fazer isso, tá bom? Então, eu gravei e vou mostrar para você aqui, ó. Cristiano Ronaldo, sai daqui, brum. Messi, por aqui, de lá para cá, Mbappé, daqui para lá. E você vai ver lá no Instagram, Arthur Bernardes, underline coach, Arthur com TH, underline coach. Se você entrar lá e também apertar lá no coraçãozinho, também me ajuda que o algoritmo fica assim, poxa, que legal, hein? Dá lá uma força pro cara lá. O algoritmo faz isso. Aí aqui aparece o Neymar, ó, brrr, voando. Aí aparece o Haaland. Brrr, aí aparece o Mbappé, bum. Aí aparece o Cristiano Ronaldo. Ei, saindo daqui da cabeça de área, olha, sai daqui, vai embora. Oh, todos a 36, 35, 37, 38 e o Cristiano Ronaldo a 40 km por hora. O Usain Bolt bateu o recorde mundial nos 100 metros, ó, 100 metros, ele bateu 9,58, ou não, 9,58 ou 57, acho que 58. Pô, 9,58 aqui, 9,58, não são 9 minutos não, tá? 9 segundos, 58 centésimos. Pá! Tu imagina, um cara daquele tamanho com 1,90 m, levantar, quando ele levanta, os caras já estão correndo e ele, pum, pega os caras na metade para frente, aí ele engrena e vai embora. O cara é fantástico. E o Mbappé fazendo muito próximo disso, engraçado, né? Então, quando a gente fala que o atleta de futebol hoje, atleta de futebol, olha o termo que eu usei, atleta, não é jogador de bola, ficou muito caracterizado. Aparece nesse Instagram, aparece o Robin lá, o holandês, fazendo trabalho no Cybex, fazendo trabalho de força para testar, né, a musculatura. Ali ele equilibra, se tem uma musculatura, um grupamento mais forte que de uma perna mais forte que o outro. Aquilo ali é um trabalho realmente de força pura, que depois você gera trabalho de potência para você ter essa aceleração. Aparece inclusive nesse vídeo que eu coloquei, aparece ele disparando, e ele já com acima de 32 anos, né? Então você vê que o atleta bem treinado, que se cuida, que dorme cedo, que come bem, que tem sossego, tranquilidade para pensar só no seu negócio, fatalmente ele vai virar com toda a qualidade, com fibra rápido, né? Ele vai virar um atleta realmente de excelência. E o salário tem que fazer jus a tudo isso, né? O salário é alto, você tem que ter o seu corpo, né? Como eu já falei, né? A palavra de Deus diz o quê? O corpo é o santuário do Senhor. Aqui é onde ele mora. Então você tem que cuidar bem dele. E aí entra aquela história, né, que eu gosto de falar. Por que você fala de tanto de performance? Gente, existem dentro do nosso corpo uma série de funções que o organismo executa
que nós não temos a menor condição de falar, não, não sei. Mas quando eu lido com meus atletas, eu gosto de falar com eles o quê? Gente, você não é um cara normal, você não é um cara comum. Eu já falei isso várias vezes, já citei isso aqui no YouTube, já falei no Instagram, que muitas vezes você compara um engenheiro que estuda numa faculdade, que se forma, que vai brigar para ter um espaço numa empresa, ou seja lá numa indústria, para fazer depende de engenharia mecânica, engenharia civil, seja lá que tipo de engenharia agrônoma, o cara tem que, para chegar a 1% do salário de um grande atleta de futebol, ele tem que passar anos para conseguir, mestrado, etc. Médico, a mesma coisa, veterinário, advogado, estudar direito. Então, mas e aí? Por que você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso por quê? Porque é mais fácil um engenheiro virar um grande jogador ou um grande jogador virar um grande engenheiro? É mais fácil o contrário, o grande jogador, ou um jogador às vezes até normal, virar um grande engenheiro. Por quê? Porque às vezes ele sabe se adaptar ao meio do futebol, ele tem boa qualidade, tem boa condição física, ele é inteligente, e às vezes o engenheiro ele tem isso tudo, mas ele não tem o que? A arte do futebol. Então é mais fácil daqui pular para lá, estudar, aprender, porque o daqui, quando entra aqui, você tem milésimos de segundo. Aí entra nisso que eu falei aqui, ó. Você sair correndo daqui com a bola, brum, você faz um tempo X. Sem a bola, é X mais Y. Então, quando eu crio meus trabalhos, que eu penso nisso tudo, eu procuro entusiasmar os meus jogadores, dizendo para eles o seguinte, cara, vocês têm um QI elevado. Aí o cara fala assim, pô, professor, tem um monte de jogador burro. Eu escuto isso direto. Tem jogador burro, como tem engenheiro burro, médico burro. E a palavra burro é até um pouco forte, né? Às vezes o cara tem uma certa limitação de raciocínio. Por exemplo, já falei no outro dia, estava com a camisa, você olha só para o preto. O branco se destaca porque está contrastando com o preto. Se eu fizer isso aqui, acabou. Olha lá, o preto lá atrás, o preto aqui, mais ou menos foi o que eu falei no outro dia aqui. Então, quando você tem um atleta que ele raciocina rápido, porque o treinamento envolve ele em velocidade de raciocínio, em velocidade de reação, o trabalho de força na academia, o trabalho de potência, de velocidade no campo, o trabalho na areia, que eu sempre faço, o trabalho dentro d'água, dá uma capacidade de oxigenação para o cara, e o oxigênio do nosso corpo é aquele que vai te abastecer e vai te alimentar as células para que você possa gerar energia e produzir o que você quer na sua vida. Então, o atleta que faz 40 km por hora, como foi o Cristiano Ronaldo aqui no auge da carreira dele, o Neymar 38, o Messi 38, 37, dependendo da situação, o Mbappé é super rápido, então você vê esses caras voando, mas eu estou falando de jogadores que são exceção, mas tem muitos outros que têm o mesmo nível de velocidade que não aparecem muito, porque não são extra sérios, como é o caso de um Ronaldinho, que é extra sério, mas pô, Ronaldinho com a bola no pé, em velocidade, com força, nego batendo nele, não caía. Ronaldo Fenômeno, a mesma coisa, a base de perna deles sempre foi muito forte. E hoje, você tem que ter mais força ainda nesses atletas, força e volume muscular. Às vezes o cara tem força, mas tem a perninha fina. Pô, eu me lembro de um cara chamado Roberto Pinto. Ele era magrinho, baixinho, com a perna fininha, ele dava cada bomba na bola. Pum! Aí tu falava assim, caramba, como é que pode? Não era o volume muscular, era o jeito de bater, a forma técnica de bater. Você vê o Djokovic no tênis, você vê como é que o cara faz a mecânica do movimento correto. Então, todas essas técnicas, com a fibra rápida, com o entendimento que você, intelectual que você tem do jogo que você pratica, que é o futebol, você pode ter longevidade desde que você treine à altura e que você tenha realmente uma capacidade intelectual de jogar para não se machucar. Porque quando você treina e você se machuca no treino, que vai para o jogo, muitas vezes o atleta tem dores no jogo, mas não fala no treino, mas não fala para ninguém, ele fica quieto. Aí ele trata em casa. Hoje você tem tanto dinheiro, tanto recurso na Série A de um brasileiro, na Libertadores, que o cara tem o personal trainer dele. Aí ele vai em casa, tem um fisioterapeuta dele que vai lá, dele, pessoal. Ele tem dinheiro para isso. Aí o cara faz tratamento nele, ele vai e ajuda a se recuperar, quando o cara é um ótimo profissional. Quando é um cara que gosta da noite, que gosta de não sei o quê, como tem um monte aí, meu amigo, a vida dele vai ficar toda complicada e a saúde dele também não vai corresponder ao que ele precisa fazer no campo. Porque se tem um monte de gente correndo a 30 km por hora, mesmo que não seja um time de fenômenos,
Você vai jogar contra um time modesto na Série A, um time que você considere que não seja o top, tá? Um Sport Recife, Ceará, vai jogar lá. Pô, vai ver os caras correndo, vai ver o tipo de alimentação dos caras. Os caras têm que ter muita força, vai jogar na casa do adversário. Aí você chega às vezes com o Palmeiras, como chegou lá contra o Sport, teve muita dificuldade para empatar o jogo. Ah, mas o Palmeiras estava desfalcado. Não interessa. Você tem que ter duas equipes no Palmeiras, duas no Flamengo, duas no Atlético, duas equipes equivalentes. Só que o Flamengo supera porque tem uma quantidade de dinheiro absurda para comprar jogadores e trazer da base, tem uma série de recursos. Então, eu quero só dizer para você o seguinte, que não adianta você só ter boa performance, você tem que ter inteligência de jogo, você tem que ter sabedoria na hora de passar uma bola. No meio campo é um tipo de leitura, nas laterais é outra coisa, no centro da zaga é muito diferente, nos volantes, quando um arma, o outro desarma, você tem que fazer uma combinação. Lá na frente, os atacantes, você tem que conhecer, entendeu? Então, tem tantos segredos em cada parte aqui do campo, ó. Cada pedacinho, cada metro quadrado aqui, ó, tem um segredinho. No campo todo, aqui no escanteio, como é que bate na bola, aqui, se ela vai assim ou se ela vai assim, aí você tem que olhar o vento. Você está entendendo quantos detalhes existem na batida de bola? O cara fala assim, pô, não se bate mais falta. Não se bate mais falta porque tem muita gente que diz assim, olha, se ele bater mais de 10 faltas, ele vai se lesionar e o culpado é você. Aí o treinador, opa, fica com medo. Então a gente não pode ter isso. Quando você tem conhecimento, o treinador é bem preparado, bem preparado intelectualmente, tem conhecimento de como se bate uma falta e tem conhecimento da área da biomecânica, da cinesiologia, que ele tem confiança que ele vai dizer, não, pode bater que você não vai machucar não. E aí ele fica, realmente, se ele não for assim, ele fica vulnerável e os profissionais que estão por trás vão dizer, ó, ele vai machucar o cara lá, hein? Aí o diretor de futebol, às vezes, não entende a patavina disso. É mesmo, hein, professor? Bem que você falou, em que língua? Não, pô, eu avisei a ele não escutou porque ele não quis. Pronto. Está estabelecido uma briga terrível e por isso que muito treinador fala assim, não, quem vetou foi o departamento médico. Aí vem o médico, o fisioterapeuta, o preparador físico, todo mundo entra num acordo, ó, é melhor tirar o cara. Aí você, não, ele vai jogar assim, é o jogador que às vezes não está de bem com o treinador. Aí, ai, senti. Imagina. Aí o treinador, caraca, meu irmão. Aí o cara se machuca, você é o culpado, e a partir daquele momento, todo mundo começa a manipular uma situação contra você e você tem que sair do clube. Entendeu? Então, por falta de conhecimento, por falta de leitura, eu estou aqui gravando com vocês, já vou terminar. Eu às vezes gravo, não estou falando no caso do YouTube não, mas quando eu estou no Instagram, é 1 minuto e meio, eu tenho que falar muito rápido e prender você aqui, aqui eu consigo conversar um pouco mais, que se você tiver um pouco de paciência para 15 minutos, às vezes esse papo aqui te ajuda a ter uma visão. Por exemplo, o Vasco, como é que está o Vasco? Bom, o Vasco está tropeçando toda hora, está todo mundo querendo derrubar o Carille. Aí você vai lá para o Corinthians, pô, conseguiram derrubar o Ramon Dias. Aí o Grêmio derrubou lá o Quinteiros, aí já chegou o Mano, todo feliz, pô, eu demorei a voltar nessa casa. E a bola é assim, então o treinador está sempre vulnerável, você sabe que entra, mas já sabe, pô, qualquer hora eu vou sair. O Renato Gaúcho saiu de lá, já está no Fluminense, então toda essa mecânica é com o argentino, com o português, com o lusitano, o Caixinha saiu do Santos, olha quanta gente já caiu em abril, nós estamos em abril, há quanto treinador já sumiu. E você deve falar assim, pô, cara, toda vez que tu vem aqui, tu fala de treinador. Não, eu falo de atleta também, porque os atletas estão linkados à performance com relação à preparação física, à fisioterapia, ao fisioterapeuta, perdão, à fisioterapia, ao fisiologista, ao médico, à nutrição, ao sono. Olha a cadeia de pessoas que estão envolvidas na performance de um atleta. Então, para você performar um atleta, você precisa de muito conhecimento, de uma comissão técnica bastante confiável, que às vezes você está trabalhando com pessoas que elas lá atrás estão falando tudo ao contrário para o diretor e no final você cai. Bom, esse é o nosso papo de hoje e amanhã a gente se fala mais um pouquinho, vamos conversando, se inscreva no canal, por gentileza, e não se esqueça, MB Play, não se esqueça, NB Play é uma série de canais que você paga mixaria, por enquanto eu estou te oferecendo gratuitamente 30 dias para você poder dar uma olhada lá e curtir. Me chama no privado, você tem meu WhatsApp lá, você vai lá no Instagram, você acha meu número lá. Tá lá para você poder, Arthur, pô, deixa eu dar uma olhada aí, me ajuda aí. Se você estiver no exterior, provavelmente você não tenha. Mas dentro da cadeia brasileira, dentro do Brasil, você vai ter, por exemplo, para nós aqui, eu abri para todos os canais abertos
em todos os canais abertos aqui do Rio de Janeiro, porque nós estamos aqui no Rio e o pessoal me permitiu fazer com o pessoal do Rio de Janeiro. Mas se você estiver em São Paulo e quiser ver, aí você tem a Bandeirantes, você tem Globo, SBT, todos os canais abertos aí, tem Sport TV, você tem ESPN, você tem tudo. Mais de 200 canais, desculpa, mais de 200 canais, é canal pra caramba, né? De graça durante 30 dias, pô, acho legal, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.